Alô, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCouch Conference. Para quem não conhece a Camila Santos, ela é Dev Backend Java na AMI Digital. Ela é cofundadora de movimentos como a Woolmakers Code, Devs Java Girls, a Nerdzão e sei lá mais quantos outros 300 movimentos ela não faz parte, né? A Camila vai trazer alguns conhecimentos que podem te ajudar a fazer um código que não só você entenda, Solid, Dry, técnicas de refatoração, padrões de projeto, código limpo, code smells, testes, entre outros. Vamos ver a palestra da Camila Santos. O seu código não é só para você entender. Uma salva de palmas para Camila Santos. Boa noite, galera, tudo bem? Sou a Camila Santos e eu tô aqui na CodeCon para falar para vocês um assunto muito legal, que são algumas boas práticas de programação que eu vi ao longo da minha carreira. O nome da palestra é O Seu Código Não É Só Para Você Entender. Atualmente eu trabalho como desenvolvedora back-end Java na AMI Digital. Em todas as minhas redes sociais vocês podem me procurar como Camila Santos ou Camila Santos Oliveira. Qual que vai ser a agenda dessa palestra? Eu vou falar brevemente dos princípios Solid, do conceito de Dry, refatoração, algumas técnicas de refatoração, de design patterns, de clean code, de code smells, testes e documentação bem por alto e rapidinho sobre code review. Primeiramente, vamos falar sobre o Solid. O que é o Solid? O Solid é um conjunto de boas práticas de desenvolvimento que facilitam a adição de novas features, manutenção e correção de bugs na nossa aplicação. O primeiro princípio do Solid é o princípio da responsabilidade única, que ele diz que uma classe deve ter uma e somente uma responsabilidade. Se ela tiver mais de uma, a gente deve refatorar. Ou seja, quando a gente vai entrar numa classe, a gente só tem que ter um motivo, uma razão para ter que entender nela. Ela não pode ter várias coisas para ter que entender na mesma classe, ela tem que ter uma responsabilidade só. O segundo princípio é o Open Closed Principle, que é o princípio do aberto e fechado, que ele diz que a gente deve ser capaz de estender o comportamento de determinada classe sem precisar modificar esse comportamento. Ele pode ter seu comportamento alterado com facilidade, necessário por meio de herança ou interface e outras funcionalidades diretamente vinculadas à programação orientada a objetos. O terceiro princípio é o princípio de substituição de Liskov, foi criado pela Bárbara Liskov, que ele diz que as classes derivadas devem poder ser substituíveis pela classe base, ou seja, as classes derivadas de uma classe base, elas devem poder ter todos os seus comportamentos substituídos pela classe base quando você fosse fazer essa troca. Outro princípio é o Interface Segregation Principle, que é o princípio de segregação de interface, que diz que é melhor a gente ter várias interfaces específicas do que interface generalista. Ou seja, em vez de a gente ter uma única interface generalista, é melhor a gente ter várias interfaces granulares clientes que serão aplicadas para caso específico, não obrigando uma classe que não queira todos os recursos daquela interface a ter que implementar eles. E o último princípio do Solid, a última letra, é o Dependency Inversion Principle, que é o princípio da inversão de dependência, que ele diz que a gente deve depender das abstrações, não das implementações. As abstrações têm menores alterações e facilitam a implementação de novas funcionalidades. O Dry é outra boa prática de programação, que é uma regra bem simples, que é o Don't Repeat Yourself, não repita a si mesmo. Que ele diz que para cada pedaço de código a gente deve ter uma única representação, sem ambiguidade no resto do sistema. Não teremos que alterar em várias partes da responsabilidade que está espalhada pelo sistema. Ou seja, se a gente tem algum método, alguma função, a gente não precisa ficar reescrevendo ele em todas as partes que a gente for utilizar. A gente pode implementar ele por meio de herança de interface, fazer N formas de usar esse recurso e não ter que reescrever ele. O terceiro tópico dessa palestra é o conceito de refatoração. A refatoração, ela se trata do processo de alterar o sistema de software de forma que a gente não altere o comportamento dele, a gente só melhore a estrutura interna da aplicação de forma geral. Ou seja, a gente não vai fazer ele parar de funcionar, a gente vai deixar o código dele melhor. Isso pode ocasionar melhorias de performance, dependendo do tipo de refatoração. Por exemplo, a query é o banco de dados, dependendo da forma que ela está escrita, ela está gerando um gasto muito alto de tempo devido à complexidade da chamada. Então, pode ter N consequências positivas uma refatoração, porém,
ela não vai alterar a funcionalidade core do seu sistema, da sua aplicação. Bom, a refatoração ela é bastante conhecida para quem utiliza a técnica de TDD, que é o Test Driven Development, que é o desenvolvimento orientado a testes, que ele se divide em 3 etapas principais. A primeira é a etapa Red, a segunda é a etapa Green, a terceira é a etapa Purple, que é a roxa, que é a etapa de refatoração. A etapa Red, a gente vai escrever um teste que vai falhar. Se for um sistema que realmente ainda não tem aquilo implementado, ele vai falhar, pois não existe aquela classe, aquela parte da aplicação. Se for um sistema que a gente já tem alguma parte implementada, vai falhar porque aquela unidade de teste específica que a gente escreveu ainda não tem. A segunda etapa, que é o Green, ele vai fazer o código para passar nesse teste. Passando o teste, ela vai para a etapa roxa, que é a etapa de refatoração. Na refatoração, a gente vai melhorar esse código que a gente fez para passar no teste, que provavelmente o que a gente escreveu para passar no teste não foi o melhor código possível. Vai melhorar esse código, vai ser da melhor forma implementada, fazer alguma correção necessária, testar novamente, se estiver ok, a gente passa para frente e vai para o próximo teste. A gente tem algumas técnicas de refatoração que facilitam esse processo. Uma delas é renomear método, que o problema é que o nome do método não diz o que ele faz, não é um nome claro. A solução para ele é renomear esse método. Então, por exemplo, você tem um método que tem o nome getSN, você não sabe, faz ideia do que ele faz, você vai renomear ele para getSecondName. A gente tem que fazer isso verificando onde esse método está sendo utilizado e alterar o nome ou criar um novo método com outro nome, mesma funcionalidade, e substituir onde aquele antigo método estava sendo chamado. Outra técnica de refatoração é extrair método. Qual o problema? A gente tem um fragmento de código que pode ser separado em um novo método. Então, dentro de um método, pode ser que ele está fazendo várias coisas que poderiam ser um novo método, então deixar aquele método muito complexo. Então, qual é a solução para isso? A gente separa esse pedaço, essa responsabilidade, para um novo método e faz a chamada dele em todos os locais necessários para aquela nova chamada, aquela nova funcionalidade funcionar. Como que a gente faz isso? A gente cria um novo método com aquela funcionalidade, localiza os locais que utilizavam aquele trecho de código e substitui pela chamada desse novo método que foi criado. Outra técnica é a mover método, que qual que é o problema que a gente tem nela? O método ele é mais utilizado em uma outra classe do que na classe que ele foi definido. E qual que é a solução para isso? A gente cria um novo método numa classe em que ele for mais utilizado, transfere todas as referências do antigo para o novo método, remove tudo do antigo método para esse novo. Então aqui na imagem vocês podem ver que tem a classe 1 e a classe 2. A gente tinha o método aMethod na classe 1, que ele era muito utilizado na classe 2, porém estava criado na classe 1. Então a gente transfere essa classe 2, após verificar todos os locais onde aquele método era utilizado, a gente atualiza as chamadas para o novo método foi criado. Algumas ideias, quando você renomeia o método, ou quando você move ele para alguma classe, ela já vai atualizando as chamadas sozinha. Às vezes assim é bom verificar se não ficou em algum lugar faltando, porque isso pode causar graves quebras na sua aplicação. Outra técnica é o mover campo, que ele é extremamente similar ao mover método, mas nesse caso se trata de campos e variáveis especificamente. A gente tem um campo chamado aField, que ele está criado na classe 1, porém ele é mais utilizado na classe 2. O que a gente faz? A gente transfere a criação desse campo para a classe 2. Outra técnica é extrair classe, que é quando uma classe tem mais de uma responsabilidade, voltando para o Single Responsibility Principle. A gente vai ver que uma classe está tendo várias ações, várias responsabilidades. Por exemplo, na mesma classe você tem um endpoint, que é o controller, você tem uma service, que faz as operações necessárias, você tem um repository, que faz consulta no banco de dados, tudo isso na mesma classe. Isso é totalmente errado. Isso dificulta a manutenção. Então, se for um caso desses, é até bom você rever a estrutura no total da sua aplicação. Se todos os locais estiverem do mesmo jeito, a arquitetura completa dessa aplicação tem que ser revista. Então, voltando só para o caso de uma classe. Se uma classe está com muita responsabilidade, a gente extrai essa classe em novas classes, dividindo as responsabilidades de forma correta. Então, a gente vai criar uma nova classe, estabelecer uma relação para elas, utilizar o mover método e o mover campo, separou as responsabilidades dos respectivos métodos que havia nela, e deixar a classe com menor complexibilidade e possivelmente com menor acoplamento, que facilita a manutenção da nossa aplicação. Agora vamos entrar no assunto bem bacana. Design Patterns, eles são padrões de projeto. Eles podem ser definidos como uma solução generalista que foi utilizada várias vezes para problemas recorrentes na programação. Então a comunidade de desenvolvimento começou a padronizar isso e dizer que geralmente para determinado problema a gente tem determinada solução. Elas não serão uma bala de prata que resolve todos os problemas, mas se você seguir algum tipo de padrão, você pode até misturar alguns padrões na sua aplicação, principalmente com microserviços. Isso ajuda um pouco na manutenção e escalabilidade dela. Bom, a gente tem alguns tipos de padrões de projeto. Primeiro que eu vou falar são os criacionais. São padrões do tipo que fornecem mecanismos de criação de objetos, aumentando a flexibilidade e reutilização do código da nossa aplicação. Desses padrões criacionais, a gente tem o Factory Method, que ele é um padrão que fornece uma interface para criar objetos em uma superclasse,
Porém, ela permite que as subclasses alterem o tipo de objetos que sejam criados. Aqui, novamente, eu estou deixando a imagem do refratório em Lua em cada um deles. E vou deixar a referência da explicação bem detalhada, está muito bem explicada de cada um desses patterns de forma bem mais aprofundada do que eu estou falando. Quando a gente deve usar o Factory Method? Quando não souber os tipos de dependências exatas dos objetos que nossa aplicação está lidando. É um caso para a gente usar esse padrão. E quando a gente deseja economizar recursos do sistema, reutilizando objetos ao invés de recriá-los sempre que necessário. Outro pattern é o Abstract Factor, que ele é um padrão de objeto criacional, que possibilita que você produza um grupo de objetos relacionados sem ter que especificar suas classes concretas. E ele deve ser utilizado quando a nossa aplicação precisa trabalhar com diversas famílias de produtos relacionados, porém você não quer depender das classes concretas daqueles produtos, eles podem ser desconhecidos a princípio. Outro pattern dessa categoria é o Builder, que ele permite construir objetos passo a passo, possibilitando que você desenvolva diferentes tipos de representações de um objeto, utilizando o mesmo código de construção. E a gente deve utilizar o Builder quando a gente deseja que o código seja capaz de criar variadas implementações de um mesmo produto diferente. A gente também tem o Prototype. O Prototype ele copia objetos existentes sem que seu código fique muito dependente dessa classe mãe. Então você não vai duplicar o código, você vai meio que copiar o que te interessa dele e não vai gerar dependência e acoplamento desnecessário. A gente deve utilizar o Prototype quando a gente quer reduzir o número de subclasses que só diferem na forma de inicialização dos seus respectivos objetos que tem dentro dela. E também temos o Singleton, como o próprio nome diz, ele vai ser um single, que vai ser uma única instância que provê o ponto de acesso para todas as outras, vai ser um centralizador de todas elas. Um exemplo disso é quando a gente vai utilizar uma classe da nossa aplicação que ela deve ter somente uma instância disponível para todos os seus clientes. Por exemplo, uma base de dados que você vai criar ela uma única vez, ela vai ser um ponto central compartilhado para o resto da nossa aplicação. E a gente deve utilizar o Singleton quando a gente necessita de um controle mais restrito sobre as variáveis globais que existem no nosso código. Outra categoria de design patterns que a gente tem são os estruturais, estruturas maiores, porém mantendo eles flexíveis e eficientes. A gente tem o Adapter, que o Adapter ele permite que objetos com interfaces incompatíveis colaborem entre si, elas se encaixem, digamos assim. A gente deve utilizar o Adapter quando a gente quer reutilizar várias subclasses existentes que não tem alguma funcionalidade comum que não possa ser adicionada à superclasse. O Bridge ele permite que a gente divida uma classe grande e um conjunto de classes diretamente ligadas de forma hierárquica. Então, pensando numa ponte, elas seriam duas pontas interligadas pelo meio de alguma outra forma, provavelmente implementando alguma interface, estendendo a classe. Então seria a abstração e a implementação, cada uma das bases da ponte, que podem ser desenvolvidas independentemente uma da outra. A gente deve utilizar esse pattern bridge quando a gente precisa organizar ou dividir uma classe monolítica que tinha diversas variações dentro de uma mesma funcionalidade, ou seja, novamente, princípio da responsabilidade única. A gente também tem o Composite. O Composite ele permite que a gente componha objetos em estruturas de árvores e trabalhe com elas como se fossem estruturas individuais. Então a gente vai pegar esse tipo de estrutura e trabalhar como se fosse algo mais individual, não um grupo, assim, um conjunto de objetos. A gente deve utilizar quando a gente deseja que o código create trate tanto os objetos simples quanto compostos de estruturas de dados de forma uniforme. O Decorator ele permite que a gente acople novos comportamentos para objetos ao colocá-los dentro de recipientes de objetos que contêm esses comportamentos. Então, até aqui na imagem vocês podem ver que aquela bonequinha roxa, que você coloca uma dentro da outra. Então, aqui fazendo analogia para o mundo do objeto, a gente vai colocar um objeto dentro do outro e vai pegar a decoração, a arte, que no caso é o comportamento, desse que ele está dentro e fazer esse acoplamento entre um e outro. A gente deve utilizar ele quando não é tão fácil, tão eficiente utilizar a herança. A gente também tem o Facade. O Facade ele fornece interface simplificada para um framework, biblioteca ou qualquer outro conjunto complexo de classes. Então a gente deve utilizar o Facade quando a gente precisa ter uma interface mais simples para um subsistema complexo, precisa organizar ele em camadas. A gente tem o Flyweight. O Flyweight ele faz uma espécie de equilíbrio de pesos, tipo a balança, que permite a gente colocar mais objetos, uma maior quantidade de objetos disponível, ao compartilhar partes comuns dentre esses múltiplos objetos, ao invés de criar sempre vários objetos ocupando mais espaço na memória RAM. A gente deve utilizar o Flyweight quando sua aplicação deve suportar um grande número de objetos que mal cabem na RAM disponível que temos na nossa aplicação, no nosso servidor. O Proxy ele é bastante utilizado para quem trabalha principalmente com microserviços, que a gente tem um serviço que faz esse papel de Proxy Gateway na frente dos outros microserviços. Ele pode ser utilizado em outros tipos de aplicações também. Ele permite que você tenha um programa substituto, que ele vai controlar o acesso ao objeto original.
A última categoria são os patterns comportamentais, que são voltados para a organização dos algoritmos e separação das responsabilidades entre os objetos da nossa aplicação. O primeiro deles é o que é uma corrente de responsabilidade, que permite que a gente passe requisições por uma espécie de corrente de renders. Ao receber cada pedido, o render decide se processa ou passa para frente para o próximo render essa responsabilidade. A gente tem o command, que ele transforma um pedido em um objeto independente que contém os dados desse pedido. Essa transformação ela permite que a gente parametrize os métodos com diferentes pedidos e organize ele numa espécie de fila de pedidos a serem processados. A gente também tem o iterator. O iterator ele permite que a gente percorra elementos de uma coleção, uma árvore, uma lista, uma pilha, estrutura de dados novamente, sem expor a informação deles. Para examinar cada uma delas, só vai passando, vai interagindo com elas, sem prestar atenção, sem expor as informações até chegar no objetivo que ele quer. O mediator ele restringe as comunicações diretas entre objetos e os força a colaborar somente por meio de objeto mediador. A gente também tem o memento. O memento ele permite que a gente salve e restaure o estado anterior de um objeto, revelar os detalhes da sua implementação, seria uma espécie de rollback da nossa aplicação. A gente também tem o Observer. O Observer, para quem já teve contato com a programação reativa, ele é um pouco mais fácil de entender, porque em programação reativa geralmente a gente trabalha com conceitos de Observer, Subscription, Subscriber, Publisher, entre outros, que permite que a gente defina um mecanismo de assinatura, Subscriber, para notificar múltiplos objetos sobre qualquer evento que aconteça com o objeto que eles estão observando. Então, ele vai fazer o Publisher, vai publicar essa informação para o Subscriber. O state ele permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. O strategy ele permite que você defina uma família de algoritmos, os separe pelas suas semelhanças, pelas suas funcionalidades, agrupe eles e faça objetos intercambiáveis entre as outras classes que não são do mesmo grupo. A gente também tem o template method, ele define o esqueleto de algoritmo em uma superclasse, porém ele deixa as subclasses sobrescreverem passos específicos do algoritmo sem alterar a estrutura dele. Então ele é literalmente um template para a aplicação. A gente também tem o visitor. O visitor ele permite que você separe o algoritmo dos objetos no caso eles operam. Aqui eu passei o conceito básico de cada um desses patterns. Eu deixei em cada um detalhado, vocês podem pesquisar mais também. E agora a gente vai entrar no assunto que provavelmente todo mundo já ouviu falar, que é o famoso Clean Code, o livro que o Uncle Bob escreveu. Clean Code é um código limpo, é um código bonito, é um código que dá gosto você mexer, igual esse gatinho que eu coloquei na imagem, é um código que você olha aqui, código fofo. O Clean Code, o famoso código limpo, ele é simples e fácil de acompanhar, ele tem um escopo isolado, ele é fácil de ser testado e bem autodocumentado. Esse autodocumentado, vou deixar em parênteses, a gente diz autodocumentado, que ele é fácil de entender só de bater o olho. Bom, o Martin Fowler, que é outra pessoa tipo referência em programação, escreveu vários livros da área, principalmente parte de refatoração, ele é muito famoso. Ele diz que qualquer tolo pode escrever um código que um computador entenda, porém, só boas pessoas programadoras conseguem escrever código que os humanos entendam. Porque o computador, a gente escreve o código, ele faz lá os processamentos dele, compila, processa, gera bytecode, interpreta, dependendo da linguagem. Então, ele vai lá, vê, entende o código, processa, solta a resposta que você quer. Agora, a pessoa, ela não vai fazer todo esse processo. Ela tem que chegar, ler o seu código e entender o que ele faz para poder fazer o trabalho dela, ou para poder entender sobre a regra de negócio e for integrar com o seu site, sua plataforma, sua empresa, por exemplo. Aí, algumas regras do código limpo. Tem várias no livro. O livro seja consistente, ou seja, escreva exatamente o que você precisa para aquele código funcionar. Regra do escoteiro, deixe sempre melhor do que quando você achou. Se você chegou lá para fazer a nova versão de uma feature, você viu algumas coisas numa parte da aplicação que não estão tão legais, coloque aquilo no seu roadmap, no seu planejamento, para você já deixar aquilo melhor do que quando você encontrou. Agora, se for especificamente onde você já está mexendo, aí meio que obrigação você já deixar um pouquinho melhor aquele código. A gente também tem o RASAP, que é o Refactor as soon as possible, que é refatório assim que possível. Que assim que você vê a necessidade de refatorar, refatore, ou coloque no backlog pelo menos, mas não esqueça de voltar naquele código. Mas também não vamos gerar over-engineer, ficar refatorando sem fim. Refatore na medida que você achar necessário para melhorar o código. Não vai ficar refatorando sem fim, sem entregar novas features também. Tem que equilibrar os dois. E o Keep It Simple Stupid, que é tipo, mantenha isso de uma forma simples. Então, tipo, não complique, voltando seja consistente. Faça da melhor forma possível, funcional, que todo mundo entenda. Aí algumas dicas do código limpo use nomes que revelam a intenção, use nomes pronunciáveis, procuráveis, que quando você entrar na aplicação, tipo, eu tenho que alterar
o método, o endpoint que vai buscar o cliente pelo ID. Você não vai procurar que vai estar tipo lá, Search People by ID. Você nunca vai pensar que tem um método com esse nome que faz isso. Você vai procurar tipo Find Customer by ID. Geralmente tem um padrão de nomenclatura que as próprias bibliotecas da sua linguagem vão te forçar a usar. Então tente usar esses nomes se você vê que a convenção que você pensa que quando você entrar na aplicação, você precisa alterar tal feature, você vai procurar por esse nome para fazer a alteração. Siga as convenções, como já falei. Não use o que você acha mais bonito ou mais fofo. Não é porque você achou um nome legal de um código, de uma classe, você vai usar ele. Use as convenções. Pode ser que você siga alguma convenção na sua empresa. Geralmente as próprias empresas já têm algum tipo de padrão. E escolha uma palavra por ideia e conceito também. Agora eu queria falar de Code Smells. Code Smells é totalmente o oposto do código limpo. Aquele código que não é legal, não é fofo. A gente tem alguns tipos de Code Smells. Um deles é o Blutters, que eles são códigos que foi se juntando ao longo do tempo. Vou só deixar aqui por enquanto. Eu do futuro vai refatorar isso. E com o tempo se virou um monstrinho. Então a gente tem alguns tipos de problemas como Long Method, Large Class, Long Parameter List e Data Clumps, que são alguns tipos de Code Smells nessa categoria. Novamente estou deixando o link. A gente também tem o Object Orientation Abuser, que é o abuso da orientação objeto. É você começar a fazer interface para tudo, colocar herança para tudo, colocar tudo muito orientado ao objeto, mas de uma forma não saudável, não organizado. Outro tipo é o Change Preventers. Change Preventers é quando você vai fazer uma alteração que ela carrega várias coisas juntas. Né? Aqui na imagem tá tipo foguete voando com a mudança e vários códigos indo junto. Então é quando você quer alterar alguma coisa na aplicação e ela vai ter que alterar isso em vários lugares, aí você acaba tendo que prevenir de fazer essa mudança porque tem várias alterações por trás que ele vai levar junto. A gente também tem o dispensable, que tipo, são coisas dispensáveis, são coisas que não fazem sentido nenhum estar na sua aplicação, porém estão. Por exemplo, comentários. Comentários é algo que tipo, muita gente usa comentário para documentar. Comentário não é documentação, a gente tem N ferramentas para documentar. Então, comentários, quando são válidos para alguma regra de negócio que tipo do código talvez não dê para entender, você pode até deixar um comentário sobre aquilo. Código duplicado, para que você escrever várias vezes a mesma coisa. Cadê o drive, não repeat yourself. E código morto, dead code. Um código que não está sendo mais utilizado, não está servindo para nada, porém ainda está aí. Outro code smell do tipo Cooper, que são code smells que as coisas vão se amarrando uma na outra e você não consegue separar e tá tudo acoplado e tá tudo interligado e você não sabe como é que você mexe numa coisa sem quebrar várias. E você vai alterar a cor do botão no front-end e você quebra o site inteiro. Pode acontecer isso. Então a gente tem o feature envy, que são tipos várias features desnecessárias acopladas, e um inappropriate intimacy, que são tipo um método acessando o outro, consumindo o outro, que não deveria ter essa intimidade entre os métodos, entre as funcionalidades. Agora a gente vai falar dos testes, que são algo muito importante. Os testes se separam em testes de interface, testes de serviço, de integração e unitários. Os testes de interface são testes que testam a interface da nossa aplicação. Podem ser manuais, a pessoa ir lá clicando no botão, tirando o print, colocando no doc o resultado. Ou você pode usar alguma ferramenta mais automatizada, por exemplo, Selenium, Cypress, entre outros. O teste service de integração são testes que testam a integração da sua API com o banco ou do front com o back-end e outros tipos de integração. E o teste unitário é o teste de unidade, que ele é uma ótima forma de a gente testar se as responsabilidades são separadas também. Que a gente tem que testar unidades separadas no nosso código, funcionalidades separadas. E isso pode ser feito tanto no front-end quanto no back-end. Bom, não vou aprofundar tanto em ferramentas, mas um teste unitário, por exemplo, pode ser escrito com JUnit, que é o que eu geralmente uso para trabalhar com Java. Então aqui vocês podem ver nessa imagem que a gente estava fazendo um GET numa API, e ele está listando todos os planetas, era a API sobre Star Wars, e aí ele está listando todos os planetas que tem nela, ele vai verificar se o status é ok, se ele retorna um metatype do tipo JSON, e ele vai verificar quantos dados ele retorna, que no caso era 8. Entrando na parte de documentação, eu falei dele algumas vezes durante a palestra, o famoso Swagger. Swagger tem a opção de você utilizar o Swagger como dependência, por exemplo, numa aplicação Spring, você utiliza como dependência. E você coloca lá as API Operations, aí mapeia quais são as operações daquela API, qual é o retorno. Ele já vai ver sozinho quais são as estruturas de dados, você pode personalizar isso, claro. E ele é gratuito também, tem a opção de plano pago, quando você não quer expor esse código, se eu não me engano. Mas é tipo uma coisa muito legal vocês aprenderem, que é muito cobrado às vezes na empresa, você saber isso, e é super fácil de usar. Outra opção de documentação é o Postman Documenter, que eu não vejo ele sendo tão utilizado pelas empresas. Mas basicamente aí você pode pegar as collections que testa no Postman, que provavelmente todo mundo já usou o Postman. Quem nunca usou o Postman, ele é tipo uma aplicação que a gente pode simular requisições para uma API.
Então a gente pode pegar essas requisições que a gente faz no post, salvar suas collections, publicar ela pra internet, qualquer pessoa vai poder interagir com ela e ter essa imagem parecida aí, essa carinha parecida com o que eu tô mostrando aí no slide. O último tópico dessa palestra, depois dessa enxurrada de informações, o Code Review é muito importante porque a gente pode aprender muito com ele conforme as pessoas pedem ajuste no nosso código. Pode parecer que você gasta muito tempo tendo Code Review, mas é um investimento a longo prazo, que você aprende com a revisão do código, você aprende revisando o código dos outros, uma troca de conhecimento também. Bom, esse é o último tópico dessa palestra. Aí no final vocês podem ver todas as redes sociais que vão estar aí nesse QR Code. E vocês também podem mandar alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, algum feedback, também podem entrar em contato comigo. E muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de estar aqui na Codecom. Uma salva de palmas para Camila Santos Oliveira, que acabou de palestrar o seu código. Não é só para você entender. Boa noite, Camila, tudo bem? Tudo. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o seu arroba aqui. É Camila com H _ Santos. Mas vamos começar com uma apresentação sua. Quem é você, onde você trabalha e como que é a sua rotina lá na AME Digital. Bom, sou a Camila. Eu sou desenvolvedora back-end Java na AME atualmente. Trabalho só com Java. Atualmente já trabalhei com outras tecnologias, com Node, já trabalhei com front-end com Angular também. Fora do trabalho, eu sou coorganizadora de algumas comunidades, que você falou antes, e sempre estou em outros meetups também. Meu dia a dia no trabalho é basicamente só lidar com back-end, sempre pensando na qualidade do código e boas práticas de arquitetura, programação e muitos testes unitários. O objetivo principal da sua palestra, a sua palestra ela gira em torno em se fazer entender no código, né? Porque às vezes a gente está tão focado em se fazer funcionar, porque querendo ou não funcionar é o que paga os seus boletos, mas principalmente para quem tem a realidade de agência. E eu venho dessa realidade não só daqui agências daqui do Brasil, mas como agências dos Estados Unidos. E tanto aqui quanto lá, pra gente não ter que dizer que é o jeitinho brasileiro de se codar, né? Tanto aqui quanto lá, a gente nunca tem budget para fazer bem feito. Como é que você faz para poder conseguir colocar na cabeça de quem está tentando transformar, no caso, tempo em profit, em lucro? Como é que você faz para tentar colocar na cabeça de que a qualidade no código é importante? Bom, nas empresas que eu trabalhei sempre já tive a sorte de o pessoal já ter essa mentalidade um pouco assim de pensar na qualidade do código, então não tive tanto que convencer as pessoas a pensarem tanto em código limpo, teste unitário e outras boas práticas. Mas quando não se tem essa mentalidade na empresa como um todo ou na squad que você está, uma coisa que eu sugiro é você tentar fazer alguma POC, algum projeto inicial e demonstrar algum ganho de performance ou até de legibilidade e manutenção que você ganha com aquele código limpo. Vai ter algumas ferramentas para isso, tem o Sonar, ou Sonar, nunca sei como falar certo, que você avalia a qualidade do código, como que está a cobertura dos testes, quanto tempo que demora para fazer a manutenção dele. Então, a forma de você demonstrar para as pessoas que geralmente coordenam assim, as features que vai entrar, que vão entender a importância disso, qual que é a importância de você entregar um código limpo e gastar um tempo maior nessa feature, porque você está pensando na qualidade do código, você está aplicando algum design pattern, ou você está fazendo alguma arquitetura diferente, por exemplo, o CleanArch mesmo, que geralmente ele é um desenvolvimento que demora um pouco mais, principalmente no começo, porque eu estou começando a trabalhar com o CleanArch agora, porque você tem que entender todas as camadas, e uma camada conversa com outra, e uma não tem acesso a outra, então gasta um tempo maior, só que aí foi mais fácil porque a empresa já entendia a importância dessa qualidade da arquitetura e do código, então não teve tanto problema assim. Aí o problema está mais eu entender em si como é que funciona o CleanArch do que a empresa compreender. Mas é tudo um processo, vai evoluindo com o tempo, não tem tanto que já entrar sabendo tudo isso também. Que até alguém tinha perguntado isso no chat. Certo, e você trabalhar há quanto tempo na AME Digital e o que a AME Digital faz para quem não conhece? Eu estou na AME desde fevereiro, é a quarta empresa que eu já estou. A primeira que eu estou focada, full back-end Java. A AME é uma fintech, então a gente tem uma carteira virtual que você pode comprar nos sites parceiros do grupo B2W, que é americano, Shoptime e outros.
E também você pode utilizar para pagar em outros estabelecimentos e sempre você ganha cashback, que é dinheiro de volta. E também pode fazer doações pelo aplicativo, recarga de celular, pagar boletos, várias outras coisas também. Aconteceu um negócio comigo que tem a ver com Codesmels, mas eu acho que eu não vi você na sua palestra, eu não vi nenhum exemplo a respeito. Que era comentário enganoso. Que você lê um comentário. Eu li essa semana, tava escrito assim, no comentário tava escrito assim, 15 segundos. Aí lá, variável seconds. Aí tinha um número enorme lá e eu pensando assim, onde diabos, em que métrica, em que medida isso aqui é 15 segundos? Será que eles estão pegando microsegundos menos o tempo do carnaval passado até agora e retorna 15 segundos? O que é isso? Aí depois que eu perdi um tempo tentando entender o código e onde aquilo era usado, eu percebi que aquilo ali era o número de segundos que tinha, era o número de segundos em um dia. Então, na verdade, o comentário dizia 15 segundos, mas na verdade era um dia. Então, quando eu vi você falar de Codesmels, como isso aconteceu esses dias, quando eu vi você falar de Codesmels, eu olhei e pensei, aquele comentário me fez levar mais tempo para poder fazer o que eu tinha que fazer, porque o comentário foi um comentário mentiroso, porque alguém esqueceu de editar o comentário, mas editou o código, né? Quando você pega código de terceiros e você se vê, por exemplo, numa casa suja, numa casa bagunçada, que é mais ou menos como eu me senti essa semana, qual que é o seu approach? O que que você faz? Você sai apontando o dedo? Porque assim, também tem essa questão de... você tá mexendo no código dos outros, né? Então também tem essa questão do ego, da pessoa se sentir magoada, principalmente quando é de outras empresas. Então, como é que você fala, isso aqui é uma porcaria? Bom, geralmente quando eu faço revisão do código de outra pessoa, ou até quando eu vou mexer no código de outra pessoa, eu tento sempre entender ao máximo, mesmo se estiver meio feio. Aí, tipo, se já estiver feio, eu já tento refatorar junto com a feature que eu vou fazer. Ou então, tipo, eu aviso, eu crio uma task para refatorar isso. Ou se não der para refatorar, tipo, foi um projeto que, tipo, tá legado e nem é meu, tipo, é alguma coisa que eu tô consumindo de outra pessoa, aí geralmente eu tento, tipo, deixar uma forma mais amigável na parte que eu vou consumir essa informação. Mas se você tiver o contato com a pessoa que desenvolveu, eu sugiro, tipo, fazer uma refatoração e até falar com a pessoa depois, tipo, eu refatorei uma coisa que eu vi que era sua, que geralmente dá para ver, tipo, no log lá quem fez, né? No Git, eu refatorei uma coisa que era sua porque eu achei melhor essa abordagem, aí qualquer coisa você faz uma pull request até para a pessoa mesmo opinar, se ela tem uma explicação por que ela fez aquilo, tipo essa do 15 segundos, né, porque realmente não tinha muita explicação isso, porque o comentário em si ele é um negócio que não deveria muito ser utilizado, porque o código tem que se auto-explicar, né, que até foi uma coisa que eu falei na palestra, então os comentários que geralmente eu considero válidos é só, tipo, se a pessoa está explicando alguma regra de negócio que não tem explicado em outra documentação da empresa, em qualquer outro lugar, e tipo, ela fala, vou explicar isso aqui no código, tipo, como faz alguma conta de alguma coisa. Só que o comentário é muito perigoso, porque se você atualiza o código e não atualiza o comentário, acontece isso de você ficar, tipo, em que universo que isso daqui era 15 segundos. Então, acho que se você tiver contato com a pessoa, você tem que, tipo, dar um toque nela e falar, eu sugiro uma melhoria nesse código, ou faz um pull request e manda para ela mesma revisar. Ou se você não tiver contato e você pegou tipo alguma feature para fazer e você já viu que está muito ruim, e você chegou no ponto de estar ruim, entendeu o que aquilo faz, tipo, já tenta refatorar direto para que outras pessoas não tenham o mesmo problema que você. Acho que é a forma mais suave, assim, de falar com a pessoa e resolver o problema. E o pior é quando, no caso, tu contrata-se de outra empresa, porque assim, é a mesma coisa de você, por exemplo. É como se eu te convidasse para visitar a minha casa e você olhasse e visse tudo bagunçado. Aí você pega, aí quando eu chego, você fala assim, escuta, eu arrumei a sua cama porque tava uma zona. É uma forma de criticar. Mas no código é até um pouquinho mais complicado que isso, né? Eu percebi que você explicou muitas metodologias em pouco tempo, né? Então, no final das contas, acaba servindo mais para atiçar a curiosidade das pessoas, né? No seu dia a dia, é claro, vendo assim por fora, porque comentando como alguém que viu de fora, assim, no seu dia a dia, algumas dessas metodologias te vêm à cabeça que você usa mais, assim, no seu trabalho, que de tudo isso que você falou, quais são os carros-chefe para você fazer um código perfumado? Bom, acho que código limpo, por default, a gente sempre já pensa assim em fazer o código limpo, tipo, já tem essa mentalidade. Teste unitário também, pelo menos no projeto que eu estou agora, que a gente está refazendo o sistema do zero, a gente está fazendo tudo com teste unitário, com o CleanArch.
Design patterns, pelo menos nos microserviços que eu mexi, que tem muitos, geralmente a gente só usa o pattern do proxy, que tem um proxy que cuida de todos os outros microserviços. Outros design patterns a gente não tem muito cravado na perna, na pedra, usa esse design patterns. De outras boas práticas, refatoração, acho que algumas, geralmente a gente tenta sempre deixar tudo com o nome mais claro, renomear a classe, renomear método também. Então, acho que essas são as principais. O design patterns, pelo menos todas as empresas que eu passei, era o que eu menos vi assim aplicando, mas eu acho que é algo que eu vejo muitas vezes cobrando na entrevista. Algumas empresas perguntam, conhecimento de design patterns, só que você vai ver, tipo, às vezes lá dentro, não usa tipo design patterns, não tem nada dessas boas práticas, mas às vezes pede na entrevista. Então, é algo que eu acho que até as pessoas vão saber a base disso, saber o que é um design pattern, o que é um criacional, o que é um estrutural, porque isso te ajuda até a pensar em algumas melhorias futuras se você for refatorar algum código. Mas pensando, tipo, no que eu mais utilizo no dia a dia, eu acho que é o Clean Code, tipo, tudo dele. Eu não li o livro ainda, eu tô lendo. Eu tenho que estar trabalhando com CliArch também, teste unitário e refatoração. Acho que é o que eu mais mexo no dia a dia e um pouco do design pattern do proxy. Puxando aí a deixa do Clean Code que você tá lendo, eu imagino que você já lida com código, com qualidade ao escrever código já há algum tempo. Tem alguma outra referência de estudo que você consegue apontar, tipo, para alguém que queira, tipo, eu quero melhorar, eu quero me converter a escrever código com empatia, vamos dizer assim. Então, como é que eu começo? Por onde eu começo? Você tem alguma ferramenta que você aponta, ó, vai nesse site ou vai nesse livro? Que o site que eu mais recomendo é o Refatoring Guru, que até o que quase todo slide tinha algum link de referência deles, porque lá eles indicam tudo sobre código limpo, fala o que é code smell, design patterns também. Então acho que é uma referência tipo você pode usar para o resto da vida assim. E eles sempre atualizam as coisas e tem exemplo em Java, que é o que eu mais trabalho, acho que tem C Sharp também, JavaScript, tinha mais alguma linguagem que eu não lembro. E tipo, eles explicam de um jeito muito fácil de entender. Geralmente está em inglês. Algumas coisas eles começaram a traduzir para o português, não são todas, e a tradução não está tão boa assim. Mas aí dá para traduzir do Google Tradutor, né? Que a gente sabe que o inglês muitas vezes é uma barreira. E ele também tem um curso pago, se eu não me engano, acho que é $99, aí já complica um pouquinho, que diz que no curso é um pouco mais detalhado e mais didático essa parte de design patterns e boas práticas. Mas toda a teoria, assim, de o que é um code smell, o que é um código limpo, o que são as boas práticas, ele já tem tudo no site de graça para você. Então, eu acho que é uma das melhores fontes, assim, para começar inicialmente. Então, até a boa parte dessa palestra eu não baseei neles, que a linguagem deles é muito boa, os exemplos são bons, tem sempre aquelas imagenzinhas que representam algum design pattern também. Eu não lembro mais de outro que eu sempre uso como referência. Os outros é mais tipo procurar algum artigo esporádico assim sobre algum tema. Mas assim, o site que eu penso, boa prática Code Smell, eu vou nesse refatoring.guru, se eu não me engano. Mas tem nos slides. O Tujmon, no nosso chat, perguntou o seguinte: é normal quando eu estou começando a aprender por agora, não entender muito esses termos que você usou na palestra? Totalmente normal. Eu tô na área há 3 anos e tem muitos deles que até hoje eu não entendo direito, eu vou confessar. Tipo, o CleanArch mesmo, eu só tô entendendo mesmo agora que eu tô trabalhando. Eu nem coloquei na palestra sobre isso, porque eu também tô estudando sobre o tema e eu não queria colocar na palestra também, para não confundir muito. Então, essas partes de boas práticas de código eu só comecei a ver bem mesmo esse ano, porque eu terminei a faculdade, eu tava começando a estudar também. E também porque eu comecei a ter mais conhecimento técnico e eu comecei a ter mais experiências com alguns projetos maiores, então foi mais fácil de enxergar onde que eu aplicava isso, porque muitas vezes a gente está numa empresa que não tem tanto visão de um projeto grande, de uma arquitetura, microserviços e demais hypes, né? Hypes bons, gente. E a gente não consegue ver onde é que a gente aplica isso. Então, acho que para quem está começando, tipo, se você estiver muito no começo mesmo, eu acho que não vale a pena você se preocupar com isso agora. Não vale a pena de, tipo, você talvez esteja dando alguns passos muito à frente para depois você aprender a base. Mas, tipo, se você já souber, tipo, fazer um sistema básico, pelo menos o Clean Code, não precisa ler o livro, porque o livro é muito grande, ele é meio cansativo de ler. Por isso que eu estou enrolando ainda para ler, mas é bom. O Clean Code, se você ler, tipo, alguns artigos e algumas palestras do próprio Tio Bob que tem na internet, você vai entender pelo menos a teoria e é o que você mais vê facilidade onde aplicar, porque, tipo, aquelas coisas, renomeia variável direito, dá nome para a classe, não coloca 2.000 responsabilidades na mesma classe. São coisas um pouco mais fáceis de você ver onde aplicar no começo. Agora, design patterns, refatoração, é algo que eu acho que é mais recomendável você ver mais para frente. E é totalmente normal você não entender nesse momento. Tipo, primeiros eventos que eu ia, geralmente eu via as pessoas falando,
eu ficava, tipo, guardava o nome, mas eu não entendia nada. Então, tipo, não se preocupem, é assim mesmo. E eu sempre ia guardando esses nomes, anotando, ia pesquisar depois, e aí, conforme isso, eu começava a produzir conteúdo, começava a estudar mais sobre o assunto. Aí tô aqui falando disso agora, porque no começo mesmo eu ficava, tipo, tá, qual que é a importância disso? Tipo, o importante não é só entregar. A gente, às vezes, tem essa pressão e a gente acaba tendo essa mentalidade também, por ver isso no mercado de trabalho, às vezes, né? Dependendo de onde a gente está inserido. Então, acho que não tem que se preocupar se você não entende as coisas que eu falei no começo, ainda mais que eu falei rápido, que o pessoal tá falando no chat que eu tava falando rápido. Eu jurava que tava devagar, gente, o vídeo. Mas não se desespere para aprender tudo. E se eu fosse sugerir alguma coisa para você ver, tipo, desde o princípio, o Clean Code e os testes unitários, que também você pode aplicar com qualquer linguagem, framework, que você consegue aplicar desde o começo, já é um grande plus no início das vagas também, ou na empresa que você já está, se você não estiver procurando outro. Galera, na verdade ela falou normal, mas para caber a palestra dela, a gente colocou em velocidade de 5 vezes, tá? Não, tô brincando. A próxima pergunta aqui, do Felipe Crespo Dev, no chat, ele falou, se eu utilizar Solid, já basta? Existe alguma coisa assim do já basta? Tipo... Bom, o Solid, ele também é um que eu aplico no dia a dia, eu acabei esquecendo de falar dele. Só que eu aplico principalmente o S, que é a primeira letra, né? Que é o princípio da responsabilidade única, que eu acho que também é um dos mais fáceis de entender, que é basicamente não coloque todo o sistema numa classe só. Então, eu acho que o Solid, ele não já basta, mas se você nunca mexeu em nada, nunca teve essa mentalidade de usar um código bonito, um código mais limpo, ele já é um grande começo, até porque tem coisas do Solid que são difíceis de aplicar, tem coisas que até hoje eu tenho muita dificuldade de aplicar. Então, principalmente a parte do princípio de substituição da Bárbara Liskov, eu tenho um pouco de dificuldade. E acho que em versão de dependência não tanto, porque no Spring a gente trabalha muito com isso, então é um pouco mais fácil. Mas acho que do Solid tudo que você tem que aplicar mais, tipo, do começo é o S do SRP, do princípio de responsabilidade única. E não só basta ele, sempre vai ter outras coisas para você melhorar no código, mas cuidado para não ficar aquela over-engineer, de só ficar melhorando e não fazer novas features também. Mas tem que ver o seu caso, se vale a pena você refazer um sistema aplicando Solid, ou se você vai aplicar desde o começo. Mas ele é um grande começo para pensar num código limpo, principalmente começando pelo S mesmo, que é a primeira letra. Perfeito. A Juliana perguntou, a Camila tem alguma sugestão para quem está começando de trilha de estudos para começar a escrever um código mais bonitinho? Eu sugiro estudar um pouco de Clean Code, não precisa ler o livro novamente, é porque o livro é muito longo, gente. Por isso que eu falo, se você for ler o livro logo de cara, vocês vão cansar e é mais difícil. Então, tipo, ver a teoria do Clean Code, nem que seja na palestra, em algum artigo. Eu ainda estou querendo escrever uma série de artigos sobre isso, eu não tive tempo ainda, eu prometo que eu vou escrever. Mas ver palestras sobre Clean Code, ver algum exemplo no GitHub aplicando Solid ou CleanArch, da sua linguagem de preferência, algo que me ajuda muito, às vezes, a procurar algo específico em Java. Tipo, eu tenho a sorte que no Java tem muito material sobre isso. Por N motivos, tem mais material sobre isso. Não que eu tenha procurado sobre outros também, mas é que eu vejo que tem bastante material de Java. Mas você sabe a teoria do Clean Code, saber teste unitário, que é algo que ajuda muito na qualidade do seu código, e saber um pouco de Solid, pelo menos o S lá, que é o primeiro princípio, já vai te ajudar bastante como iniciante a entender toda a teoria e praticar um pouco dessas boas práticas que eu falei. E design patterns eu acho que é o que é mais difícil mesmo de se aplicar, principalmente se você talvez não tiver no mercado de trabalho ainda, muito difícil. Eu não acho tanto material prático sobre projetos reais de design patterns, isso é algo que eu também já percebi quando eu estou estudando. Então, muitas vezes você acha, design patterns, tipo, sei lá, observer em Java. Aí você vai ver, tipo, exemplo lá com a classe cachorro, classe gato, umas classes que, tipo, não são aquelas classes que dá aquela sensação que você entendeu o problema real, sabe? Então, tipo, em cursos pagos, às vezes tem isso, não lembro algum de cabeça agora, até porque eu não comprei. Mas eu vejo que falta muitos exemplos reais na internet sobre design patterns, então é um pouquinho mais difícil de você entender. Mas se você entender bem a teoria e tentar fazer um projeto naquele pattern, é uma opção. Mas voltando para o iniciante, eu acho que teste unitário e teoria do Clean Code já vai te ajudar bastante como iniciante a evoluir o seu código, fazer um código mais limpinho, pensar na qualidade dele. E também refatorar ele assim que possível. Se você vê alguma coisa no código depois, você chega no dia seguinte, você faz o código, aí você olha para o código, nossa, quem fez esse código não muito bom, para não falar palavrão. Aí você fala, fui eu mesmo. Então você já vai lá e refatora, porque a gente tem isso também como a gente é dev, né? A gente xinga nosso próprio código, às vezes, depois de algum tempo, que você não acredita que você fez aquilo. Então sempre volta nos seus próprios projetos e fica estudando os seus próprios códigos, e no GitHub também,
que você tem sempre algum projeto de outra pessoa para se inspirar, então você pode ver alguma forma que ela resolveu um problema que ficou um pouco mais clean. E clean não significa só usar menos linhas, tem várias coisas que significam código clean, que aí você pode adaptar para a sua solução também. GitHub é uma ótima forma de estudo com códigos reais, que muitas pessoas fazem projetos muito bons open source, como outros palestrantes falaram aqui antes. Então, também usem bastante o GitHub a favor de vocês. Esse negócio de olhar para o código de antigamente e lamentar, nossa, quando eu comecei eu lembro que eu gostava muito de mágica, eu gostava de fazer mágica. Eu pensava assim, eu quero uma classe que se chama uma função, ela faz tudo! Ela faz tudo! Eu fazia classes de 600, eu fazia funções de 600 linhas. Porque era tudo, não, você passa tudo parâmetro ali e ela se vira, ela faz tudo pra você. Eu adorava mágica. Você tem uma coisa a dizer em relação à mágica? Você gosta de fazer muita mágica no código? Que nem eu gostava antigamente? Bom, eu não julgo, eu também já fiz isso há muito tempo, que eu achava o máximo, tipo, não, esse arquivo ele resolve tudo que minha aplicação tem que fazer, mesmo se fosse um projeto pessoal mesmo. Eu fazia, não, vou tacar tudo assim num código, num arquivo só, vai ser uma classe que vai ser servidor, vai ser controller, vai ser service, vai ser repository, vai ser model, tudo junto. Aí eu achava isso o máximo, mas eu descobri que não era. Aí eu, tipo, teve aquele momento de tristeza, eu fiz tudo errado, eu vivi em ilusão a vida toda, mas é normal, gente. Mas faz parte do aprendizado, que aí você começa a aprender com seus próprios erros também. Só que, tipo, se você aprender com seus próprios erros antes de aprender com seus próprios erros dentro do mercado de trabalho, aprender com seus próprios erros em projetos pessoais, eu garanto que vai ser menos doído para você e para sua equipe. Eu cometi esses erros em projetos de código aberto. Você consegue encontrar no Google. Você consegue encontrar no Google uma função chamada função administração. Você roda, ele te dá a tela da administração toda. Nossa. No sistema de gerenciamento de conteúdo. Bom, não vamos falar do meu passado não, porque ele me condena de fato. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Boa noite, muito obrigado pelo conteúdo, absorvi muita coisa. Poderia citar quais designs patterns mais utilizados em softwares de grandes empresas? Claro que depende muito da necessidade, mas se possui alguns exemplos, seria mais fácil a compreensão. Obrigado. Ale Belk. Bom, no meu dia a dia eu vejo muita gente utilizar o proxy, que é tipo, ele faz o proxy, que é tipo intermédio entre todos os outros sistemas, que são mais de 100, se não me engano, da empresa. Então eu acho que é um pattern que a gente vê muito. Tem os patterns que são polêmicos, tipo o Singleton, eu vejo todo mundo falar que ele é um anti-pattern, eu nunca nem cheguei perto dele, então não sei dizer. Só, tipo, eu cheguei perto dele para fazer a palestra, que eu falei, eu vou colocar a definição de todos. Então, está aí, se ele é um anti-pattern, eu deixo para vocês descobrirem. Mas o que eu vejo todo mundo falar que utiliza é o proxy, o observer, o decorator também eu vejo bastante gente utilizar, e o chain of responsibility também eu vejo algumas pessoas falarem que utiliza. Mas que eu vejo mais no dia a dia, principalmente para quem trabalha com Java, a gente utiliza o proxy e o observer, que é tipo você ter o observador e a subscription, essas coisas também. Perfeito. O Tiek Masmini perguntou: boa noite, Camila. Eu vejo que muito da engenharia de software com design patterns. Como é que você fala design? É design patterns mesmo? Eu tô pronunciando certo? Eu falo assim também. Tá. Então eu vejo que o software com design patterns que foi mostrado, é ensinado e passado por pessoas que utilizam Java no geral. Minha dúvida é, todos os padrões são aplicáveis a qualquer linguagem ou depende da linguagem, assim como depende do projeto? Acho eu que são aplicados a qualquer linguagem, porém, entre grande parênteses, vale avaliar se, tipo, se a sua linguagem tem um suporte, tipo, de sintaxe para você aplicar isso. Igual, tipo, observer, geralmente ele é aplicado para linguagens que tem conceito de observable dentro delas. Então, tipo, JavaScript é mais fácil de você aplicar o observer. Eu não sei de tantas outras, então se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir no chat. No Java, principalmente agora no Webflux, que eu tenho algumas palestras sobre isso, a gente tem o observer, questão de programação reativa, subscription e tudo mais, então é um pouco mais fácil de você aplicar o observer, por exemplo. Mas eu vejo que muita gente produz conteúdo de Java, principalmente acho que o Clean Code mesmo está em Java, outros livros de design patterns também está tudo em Java. Então acho que é porque é uma linguagem muito utilizada, não vou entrar tipo a mais utilizada para não entrar em polêmicas, mas eu vejo que é porque é uma linguagem que é muito utilizada nas empresas, ela é antiga, tem outras antigas também, só que por N motivos o Java acaba sendo um pouco mais utilizado desde o começo, né?
E também porque ele é muito ensinado em faculdade, geralmente, então acho que eles, pelo menos quem produz os livros, tipo o Clean Code da vida, eles pensam, vou ensinar uma linguagem que a maioria das pessoas, pelo menos na faculdade, já teve contato, que pelo menos aprendeu orientação a objetos com essa linguagem. Então acho que eles utilizam Java geralmente por isso, e também porque é muito utilizado no mercado, e porque eu acho que eles pensam que a maioria das pessoas que vão consumir aquele conteúdo, por já saber que os exemplos são em Java, vai ter mais mão de obra consumindo esse conteúdo, porque tem muito dev Java no mercado. Acho que é tudo um contexto. Mas vale a pena você avaliar se a sua linguagem tem um suporte bom para esse pattern, e se também vale a pena utilizar esse pattern no seu projeto também, tudo depende. É o famoso não é bala de prata, tipo design patterns e clean code. Clean code é mais ou menos, e outras tecnologias, e colocar um monte de coisa hypada no seu projeto. Sempre vale avaliar e ver se tem algum exemplo na internet, né? Que às vezes você quer fazer tudo tipo da sua cabeça e não dá muito certo porque você não tem nenhuma outra referência. Pode ser que dê certo, né? Mas se tiver alguma pra você consultar é mais fácil. Certo, o Murilo Dev tá perguntando no chat: Oi Camila, boa noite, parabéns pela palestra, muito bem. Como você vê a dificuldade barra necessidade de um projeto que já virou um Frankenstein ser refatorado para adição de boas práticas ou ser reescrito? Eu tive esse caso recentemente no trabalho, que a gente está refazendo um serviço que no começo, por N motivos, não estava tão código limpo, boas práticas assim, no começo da empresa. A gente está refazendo o sistema, então teve toda a questão de conversar com todas as áreas para a gente tomar essa decisão. Você vale avaliar se o tempo para você achar o método que você tem que trocar está muito grande, se o tempo para você corrigir um bug está muito grande. Tudo isso são coisas a você considerar que você vai precisar disso, você vai precisar refazer o seu sistema, a sua aplicação. E se você vai ter uma mão de obra que vai entender essas boas práticas, mão de obra tipo devs, que você vai entender as boas práticas para fazer esse projeto, porque senão você vai tipo falar, vou refatorar, só que tipo ninguém tem essa mentalidade de clean code e tudo isso que eu já falei. Então, tipo, vai acabar ficando outro Frankenstein futuramente, porque geralmente no começo o sisteminha, principalmente se for microserviços, é aquele serviço bonitinho, que só tem a responsabilidade, não faz tanta coisa assim, até porque é um microserviço, só que você vai ver já está fazendo muitas coisas. Então você tem que tomar cuidado para o seu projeto que você está refazendo ou refatorando, que muitas vezes a saída desse Frankenstein é você refazer outro projeto do zero, não tem como você refatorar. Pode ser que dê certo, mas às vezes dá mais trabalho, porque a outra equipe não conhece muito de boas práticas e então você vai refazer para virar o Frankenstein novamente. Aí do Design Patterns eu tinha esquecido do Factor mesmo, por causa do Lombok, falaram aqui no chat. O Factor também, gente, esqueci dele. Mas voltando para isso, considerem que você sempre tem que ver se o custo de manutenção está maior que o custo de você fazer alguma coisa do zero, conversar com toda a equipe e ver o cenário. É sempre ver o cenário, a gente não tem bala de prata. Perfeito. E o Carlos Kivazir, ele tá perguntando: Oi Camila, onde eu posso ver mais material seu? Bom, no meu speaker deck tem várias palestras minhas, eu não lembro quantas que tem. Essa de código limpo e boas práticas eu já fiz umas 3 vezes e cada vez eu adicionei mais coisas, mas essa é a versão mais completa dela, é a que tem mais informações, mais exemplos. De Java eu tenho bastante conteúdo no meu Dev2, que eu estou fazendo uma série de artigos também. E no QR Code que tinha lá no final do slide, que eu vou colocar o link depois no canal aqui do Discord, eu tenho todos os links de LinkedIn, GitHub, Instagram, tudo que é rede social lá, vocês podem me seguir, que eu sempre posto algum conteúdo. E no Instagram também eu tô começando a fazer aquela série de posts sobre alguma coisa, você vai arrastando e vendo algum conteúdo também. Mas no momento, onde eu mais tenho algum conteúdo postado é no GitHub, que tem bastante exemplo de palestra de Java. No Speaker Deck tem bastante exemplo de palestra de Java também, tem de Angular e outros assuntos. E no Dev2 tem algumas palestras sobre TDD, Code Smells e Spring Web Flux, programação reativa também, que eu estou focando no momento. Aliás, eu acho que tem muito a ver até quando você tem a opção de não escrever um código limpo, um código... Quando você tem a opção de fazer as coisas de qualquer jeito, até principalmente em projetos pessoais e tal, né? Eu acho que às vezes é até mais difícil de você se preocupar, pensar no futuro, pensar na legibilidade do código, né? Tem muitas coisinhas assim que a gente acaba negligenciando e o fato de o seu código, pensar que o seu código não é só para você entender, é uma das primeiras coisas a serem negligenciadas quando você não tem essa responsabilidade, um peso nas suas costas, né? O ID Lucas Sante, ele tá fazendo uma pergunta de cunho pessoal aqui, da sua carreira mesmo, ô Camila. Quais foram as maiores dificuldades no início da sua carreira como desenvolvedora? Quais foram as suas prioridades e dificuldades? Bom, acho que a minha maior dificuldade foi focar no começo, porque eu estava fazendo faculdade, me formei ano passado em ciência da computação,
E aí eu, tipo, tinha que estudar as coisas da faculdade, a gente sabe que é muita coisa. E eu também tinha que estudar as coisas para entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que nem sempre a faculdade ensina o que a gente usa no mercado. E aí eu ia nos meetups e eu queria aprender absolutamente tudo que eu via. Eu ia no meetup de JavaScript, eu queria aprender JavaScript, eu ia no meetup de Java, eu queria aprender Java e assim por diante. Eu ia no meetup de Machine Learning, eu queria sair programando Machine Learning por aí. Então, minha maior dificuldade foi uma coisa que me fez perder certo tempo, digamos assim, foi querer aprender tudo ao mesmo tempo e não me tornar boa em nada. Não que hoje eu seja uma pessoa excelente e tal, mas estou melhor. Mas no começo, eu vejo que eu e muita gente tem essa dificuldade de você se sentir pressionado a aprender tudo em um curto período de tempo e querer conhecer front-end, back-end e SRE e outras coisas de uma vez. Então, isso foi uma dificuldade de eu querer aprender tudo. Aí, depois que eu entendi que não dava você aprender tudo, infelizmente, Camila, caí na real, algumas pessoas me deram alguns choques de realidade, que algumas pessoas que eu começava a pedir dicas de carreira, que isso é uma coisa que a comunidade também ajuda a gente muito. Ver gente, tipo, falando igual eu tô falando aqui agora, das dificuldades, eu falava, legal, vou seguir isso. Então, depois eu entendi que eu tinha que focar e ter uma organização, eu comecei a pensar muito no que eu queria aprender como foco. Aí, no caso, foi Java. Aí eu comecei a fazer planejamentos de estudos, eu comecei a fazer projetos pessoais, comecei a imitar mais focados nessa linguagem ou que fossem que abrangessem todas as linguagens, tipo essa palestra de boas práticas mesmo. Eu não dei tanto exemplo, porque eu queria que ela servisse para quem é de qualquer linguagem. Mas se você for lá no site, vai ter exemplos de outras linguagens também. E uma grande dificuldade, além de tudo isso, foi a primeira oportunidade, que eu acho que todo mundo concorda que a primeira oportunidade é mais difícil, porque muitas vezes pede 300 coisas para a pessoa que é estagiária júnior. Então, você conseguir mostrar que você tem um valor para o mercado, para você entrar nele é algo muito difícil. Mas eu digo que, tipo, você participar de comunidade, de você ter um GitHub um tanto cheio de projetos, não vamos entrar, tipo, precisamos ter o GitHub verdinho e tal, mas, tipo, ter uns projetos pessoais que mostrem que você conhece, tipo, pensando num cenário de desenvolvedora Java, eu sei fazer um CRUD em Java, já é um começo para pessoa júnior. Então, tipo, alguém que vai, algum recrutador, tech recruiter ou algum dev mesmo que às vezes está procurando alguém para equipe no GitHub, pode acontecer. E vê lá que você tem esse conhecimento, então ele vai saber, a pessoa tem esse projeto, ela conhece, aí já vê no LinkedIn, já faz aquela ponte. Então, acho que você mostrar o seu valor para o mercado na primeira oportunidade é algo muito difícil, e também você focar, então, tipo, faça planejamento de estudos desde o começo, porque eu demorei um pouquinho para perder essa mentalidade que eu tinha de querer aprender tudo ao mesmo tempo e não me organizar. Então, depois que eu consegui planejar meus estudos, me organizar, ter um roadmap mesmo, ter tipo sprint, que eu faço sprint até para minha vida, do que eu vou estudar, o que eu vou fazer, que palestra que eu tenho para montar. Isso me ajudou bastante a ter uma maior organização e produtividade na questão de aprender assuntos novos e me aprofundar nos assuntos que eu preciso também. Então é a dica que eu dou para quem está precisando. Essa questão de abraçar o mundo, eu acho que é um problema que afeta a grande maioria das pessoas que no começo, né? Inclusive, no primeiro dia de CodeCon, quando a gente estava sorteando uma mentoria com os CTOs da Movile, né? Eu até estava comentando sobre quantas pessoas elas não valorizam ou subestimam a importância de uma mentoria, porque às vezes você pensa que tudo que você precisa é esforço. Quando você começa a adquirir o conhecimento que você precisa e chega uma hora que você percebe que o esforço você já tem, mas a direção é o que te falta. Então, a mentoria, geralmente, mentoria e comunidade, participar de comunidade, conversar com outras pessoas, fazer parte de algo maior do que você mesma, é algo que geralmente te dá uma direção. E direção, às vezes, a direção ela evita que você tente abraçar o mundo como todo mundo faz no começo da carreira, né? Galera, eu tenho certeza que não foi só eu não falo só por mim quando eu digo que foi um prazer muito grande receber a Camila Santos aqui na CodeCon no nosso segundo dia. Você pode encontrar a Camila, repara, você tá vendo a tela aqui, né? Embaixo da Camila tem um @Camila com H _Santos. Você encontra ela ali no Twitter, não é isso, Camila? No Twitter e no GitHub tá tudo com esses usuários praticamente. E no LinkedIn a Camila Santos Oliveira é um pouco fácil de achar. Muito obrigado pela sua participação, Camila. É um prazer muito grande te conhecer Eu e que ter agradeço. você aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.